Mas deu certo. Agora sim? Agora sim, padre. Ai, quase que não. Querido. Mas conseguimos. Muito bem. Começamos então? Sim. Simone, começamos já? Sim, padre. Ok, então, ante todo, boa tarde a todos. Eu vou colocar aqui para também ver vocês onde está. Por lo menos consigo enxergar o chimarrão. Muito bom. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Este é nosso segundo encontro de matrimônios. Hoje vamos tocar um tema muito importante. Padre, não esquece de gravar. Já estou gravando. A ver, um segundo. Sim, já estou gravando. Então, hoje vamos falar de isto aqui. Solução de conflitos, reconciliação. A verdade, o tema era perdão, mas isso tem para mim tem dois grandes temas. Um é o perdão no sentido de reconciliação do casal, não? E outro é o perdão que nós temos que fazer interiormente em nosso coração. Hoje vou falar mais da reconciliação, não? Mas se vocês querem, podemos dedicar outro dia a falar desse processo interno, porque às vezes eu posso posso reconciliar e, porém, ficar no coração ainda sem poder perdoar. Isso também é um processo que requer um trabalho. Mas o tema é amplo demais, então vamos falar hoje, como vocês viram naquele slide, de los 7 passos para a reconciliação. Primeiro vamos a fazer uma pequena oração, se les parece, para começar nosso encontro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que iluminaste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gocemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Padre, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos falar hoje, então, do perdão, de los passos para a reconciliação. Na verdade, esta habilidade de ser capaz de perdoar e ser capaz de nos reconciliar é, talvez, a coisa mais importante que nós precisamos aprender. Porque na vida você encontra muitas ocasiões e muitas dificuldades. Você vai encontrar, sim ou sim, muitos conflitos na vida. Não tem jeito. Conflictos no trabalho, conflictos no matrimônio, conflictos com os filhos, conflictos com amigos, conflictos na política, conflictos na sociedade em geral.
não tem jeito. Nós somos muito diferentes todos nós. Temos diversas formas de enxergar a vida, enxergar o mundo, e vamos encontrar conflitos, pessoas que pensam diferente, pessoas que têm outra opinião, e nós temos que saber lidar com isso. Mas aqui está o problema. Ninguém nos ensina a lidar com conflitos. Muitas vezes em casa, em nossa casa, os pais não falam para os filhos sobre seus conflitos, e isso está bem, não? Quando os pais falam para os filhos de conflito, muitas vezes é porque não estão conseguindo lidar corretamente com os conflitos e querem envolver também os filhos, e a coisa fica pior. Depois, também você não encontra no colégio, por exemplo, uma aula que se chame solução de conflitos, ou na universidade. Também não. Ou não encontra na paróquia. Os padres deveríamos falar mais disto, talvez. Mas, às vezes, também, apenas no espaço da homilia, não dá para tratar um tema que é complexo, que é profundo e que é extremamente importante. Então, este é o primeiro passo. Todos nós vamos a encontrar muitos conflitos durante a vida e nós temos que aprender a lidar com isso. No matrimônio, mais ainda. Na relação de casal, mais ainda. Porque, precisamente, a relação de casal é a união de... Eu digo que um matrimônio é a união de dois grandes perdoadores. E se não fosse assim, de todos modos, somos duas pessoas imperfeitas. Quando você junta um marido imperfeito com uma esposa imperfeita, o que junta duas pessoas imperfeitas, o que resulta é uma relação perfeita. Bom, vocês já me entenderam. Padre, Dificilmente... Sim. Padre, desculpa me atrapalhar, mas eu acho que não está gravando, porque não está aparecendo o REC lá em cima para gente aqui. Dá uma conferida para ver se o senhor colocou para gravar mesmo. Olha, eu estou gravando não em Zoom, sino aqui na plataforma. Tá bom. Sim, está gravando, fique tranquila. Tá bom. Obrigada. Eu depois les disponibilizo. A vez passada esquecimos, verdade? Mas agora vai ficar. Então, somos duas pessoas imperfeitas e então, óbvio, a relação que resulta dessas duas coisas não pode ser uma relação perfeita. Então, eu gostaria de começar com uma frase de Jesus. Jesus fala no Evangelho: bem-aventurados os que trabalham pela paz, porque serão chamados filhos de Deus. Eu gostaria de destacar essa frase, essas palavras que ficaram aí em vermelho. Bem-aventurados os que trabalham pela paz. Ou seja, a paz não é uma coisa que acontece automaticamente. Não, a paz é algo que a gente precisa trabalhar, defender, construir. Algunas traduções falam assim: bem-aventurados os construtores de paz. Essa expressão também eu gosto muito. É muito bonita. Ser construtores de paz. ¿Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. ¿Qué significa que sejam chamados filhos de Deus? Que eles estão atuando, agindo como Deus. Imagina como importante é isso. Deus é ou não é de paz, mas, ao mesmo tempo, essa paz não se dá sozinha, porque, como digo, estamos em um mundo que está tudo desajustado. Está desajustado o clima, está desajustada a economia, está desajustada a relação entre os países, a relação entre as pessoas. Estamos desajustados nós mesmos em nosso interior. ¿Por qué? Porque levamos o pecado original. O pecado original produziu um desajuste fundamental em toda a nossa vida. Então, isso faz com que a paz foi quebrada e a gente precisa reconstruir uma e outra vez, lutar para conservar a paz, para resolver os conflitos, para superar as diferenças. Isso não chega sozinho. Isso não chega automático. Isto é muito importante. E existen dois grandes perigos com esto de los conflitos. Está, por um lado, quem tenta, quando encontra um conflito, fugir do conflito. Eu chamo isso o tatu bola.
Às vezes, algumas pessoas são tatu bola. Ou seja, chega o conflito e eu me encerro na minha caparação e para não quero saber do problema. Então, fujo do conflito. Não quero enfrentar o conflito. Finjo que não há problema, mas no fundo nos estamos distanciando. Esta atitude é muito perigosa. Gera muitas feridas. Então, primeira atitude e reação inadequada é precisamente fugir do conflito. Mas o outro extremo é igualmente perigoso ou pior, que é explodir. Encontro um conflito e então grito, bato a mesa, bato a porta, fecho a porta forte, uso palavrão, enfim, tudo isso. A pessoa que explode, eu chamo isso o gambá. Se o primeiro é um tatu bola, não, que se encerra em si mesmo, este é um gambá. Ou seja, ele quando encontra um conflito, encontra um medo, uma coisa que ameaça ele, então ele solta lança um cheiro insuportável para que todo mundo saiba que com ele não se pode meter. Não pode ter conflito com ele. Ele vai soltar esse cheiro e vai ser insuportável. Então, esses são os gambás. Aí, esses são os dois jeitos inadequados de lidar com conflitos. Hoje vamos estudar um pouquinho disto. É muito importante, como dizia Jesus, ser construtores de paz, trabalhar para construir a paz. Jesus mesmo nunca fugiu de um conflito legítimo. Muitas vezes não se encontra isso no Evangelho. Jesus confrontando os fariseus de um jeito duro. Jesus, claro que era um construtor de paz. Jesus, claro que queria harmonia e paz. Mas quando via que a verdade estava sendo questionada, quando via que alguém precisava, estava encerrado em seu orgulho, enfim, em seu egoísmo, e precisava mexer com ele, Jesus entrava e questionava e confrontava. Mas não lo fazia simplesmente por incomodar, lo fazia porque queria realmente superar essa barreira e reconstruir a paz. A paz tem que ser construída sobre a verdade. Vamos falar um pouquinho, não me quero adiantar, mas vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Por que é muito importante resolver os conflitos a todos os níveis? Porque quando um conflito não é resolvido, seja porque actué como um tatu bola e fugi do conflito, seja porque actué como um gambá e aí não dá para conversar com essa pessoa, é claro. Então os conflitos não são resolvidos, as feridas ficam e às vezes ficam por semanas, ficam por meses, ficam por anos. Pior ainda, podem ficar por décadas. E por que isso é problema? Porque isso fere nosso coração, isso nos faz muito dano. Pensa uma mulher, por exemplo, que nunca perdoou seu pai, que se divorciou de sua mãe, ou que abusou, ou que, enfim, bateu nela. E aí ela nunca perdoou seu pai. Será que ela pode amar seu esposo? Pensa num marido que teve um divórcio muito traumático e nunca perdoou sua esposa. Será que ele pode amar sua filha? Então, eu acho que muitas vezes, quando nós não resolvemos os conflitos profundos que levamos no coração, eles nos fazem muito dano. Eles limitam nossa capacidade de amar. Eu aqui gostaria de dizer 3 coisas sobre isto. O que acontece quando nós não superamos um conflito, não sabemos perdoar? Acontecem 3 coisas. Primeira, bloqueamos nosso relacionamento com Deus, nossa relação com Deus. Se alguém diz, olha o que diz aqui João, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois que não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, essa é a primeira causa por la qual por la qual se bloqueia nossa capacidade de amar, porque nós bloqueamos nosso relacionamento com Deus. Você não pode amar a Deus se não ama os irmãos. Vamos voltar sobre esta ideia depois e verão como ela está profundamente conectada. Mas essa não é a única. Existe uma segunda, digamos, consequência de não resolver os conflitos. Bloqueamos nossas orações.
Olha o que fala São Pedro na sua primeira carta. Ele diz assim: maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coheredeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Muito interessante. Pedro está dizendo, se você briga e você tem um conflito, você não resolve isso, então as suas orações vão ser interrompidas, elas não chegam a Deus. É lógico, Deus não quer escutar porque você não perdoou. Isso é o que nós falamos no Pai Nosso, cada vez que rezamos o Pai Nosso, não? Nós dizemos, Pai Nosso, que perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, o que acontece quando eu não perdoo? Deus também não nos perdoa. Deus também está bravo conosco. Então, por isso, é muito importante isso. Vou verificar, a ver, Simone, você pode falar uma palavra? Sim, padre. É que o alto-falante aqui está com bateria muito baixa. Bom, então, a primeira causa, nós bloqueamos nossa relação com Deus. Segundo, nossas orações não chegam a Deus. Terceira causa, bloqueamos nossa própria felicidade. O apóstolo Tiago diz na sua carta: o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, isso também é extremamente importante. Por isso nós não podemos ser felizes se nós não resolvemos os conflitos, se nós não perdoamos de coração, se nós não vencemos as barreiras do orgulho, do egoísmo e de todas essas coisas que nos impedem realmente ser felizes e perdoar. Então, como vocês veem, resolver conflitos, perdoar de coração, superar as diferenças é muito importante. É a habilidade talvez mais importante de qualquer matrimônio. Eu digo que matrimônio é a união de dois grandes perdoadores. O que Deus faz todo o tempo é nos perdoar. Ele nos ama. E porque nos ama, Ele nos perdoa todo dia. Nós sabemos que nós cometemos muitas injustiças com Deus. Nós sabemos que nós cometemos pecados. Nós sabemos que nós nos afastamos dEle. E Deus tem paciência. Ele nos perdoa uma e outra vez. Por isso que diz Jesus, serão chamados filhos de Deus. Porque realmente o perdão é uma característica própria do amor. E talvez é a virtude ou a habilidade mais importante, a que mais nos assemelha a Deus. Então, sem mais dilação, vamos ver os 7 passos. Lembre-se muito, gostaria de dizer isto aqui, não sei qual é a situação de vocês, de cada um dos casais, mas sempre é melhor resolver um conflito que dissolver uma relação. Eu vejo muitas vezes casais que querem separar porque têm um conflito, porque não conseguem vencer um conflito. Lembre-se dessa frase. É sempre melhor e mais fácil e menos doloroso resolver um conflito que dissolver uma relação. O divórcio não é uma solução, não é uma saída. É em casos realmente muito extremos, mas no normal é que nós podemos e devemos vencer os conflitos, superar as diferenças e nos perdoar mutuamente. Então, vamos em frente. 7 passos para resolver o conflito, ok? Primeiro passo. Faça você o primeiro movimento. Fazer nós o primeiro movimento. Isto é algo extremamente importante, porque resulta o seguinte: ninguém pode mudar outra pessoa. Eu só posso mudar a mim mesmo. Então, muitas vezes os conflitos não se resolvem porque nenhuma das duas partes quer dar o primeiro passo.
Porque cada uno está en su razão, en sus motivos, en su justificação, e então não consegue ir para frente. Solucionar os conflitos, para que vocês vejam a importância disto, é mais importante que adorar a Deus, é mais importante que amar a Deus. Você estará pensando, padre, onde você tirou isso? Oh, amar a Deus é o primeiro de todos os mandamentos. Depois vem o mandamento de amar ao próximo. Não. Jesus falou que o segundo mandamento, o amor ao próximo, era semelhante ao primeiro. E eu diria, não dá para amar a Deus sem amar ao mesmo tempo teu irmão. Olha o que fala Jesus, por exemplo, no Evangelho de Mateus. Aí ele diz o seguinte: se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembra de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro a reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Vocês viram? Se você tem um problema com um irmão, não apresente sua oferta. O Evangelho diz, deixe sua oferta lá, não? Por certo, não? Mas vá primeiro a reconciliar-se com seu irmão. Eu les voy a traducir esto en el contexto. Você va en el carro con su esposa, con su esposo, van indo a misa. Y ahí, en cuanto van a misa, tienen un conflicto. O tuvieron un conflicto antes. O que Jesús está falando aquí es, pare o carro, detenha, não vá a misa si primero no resolve el conflicto. Amor, estamos indo a misa. No podemos llegar lá si antes no resolvemos nuestro conflicto. É isso. Deixa ali tua oferta. Ve primeiro a reconciliar-te com teu irmão e depois volta a apresentar a tua oferta. Efetivamente, tão importante é isto, que é mais importante que amar a Deus. Los conflictos nunca se resolven accidentalmente. Los conflictos no se resolven sozinhos. Isto também é muito importante. As pessoas pensam, não, deixa passar o tempo. E aí a pessoa esquece. Cuidado, quando são coisas pequenas, até pode ser, mas mesmo assim nós deixamos isso enterrado até que em um momento dado nós decidimos deixar para lá, decidimos perdoar. Não é que o tempo apaga, sino que nós em algum momento decidimos deixar para lá. Podemos esquecer momentaneamente, mas esses problemas voltam. Pueden ser muchos pequeños detalles y yo continúo a mi vida porque, en fin, son detalles, mas cuando tenga un conflicto, esos detalles van a voltar. Y yo voy a tirar todo eso y voy a jugar en la fase do otro. ¿Por qué? Porque esos estaban guardados. Los conflictos no se resuelven sozinhos. Yo digo, es importante resolverlos rápido y resolverlos conscientemente. Es como yo digo, como el partido de fútbol. Vos está jugando un partido de fútbol, ahí está ben quente, ¿no? Porque, en fin, porque está quente porque está haciendo esporte. Y ahí de pronto alguien bate en una perna, ¿no? Y las personas preguntan, ¿você está bien? Sí, yo no, estoy bien. Y realmente, como la gente está quente y está jugando, está suando, uno consigue ir para frente y yoga. Mas en cuanto acaba el partido y el cuerpo es fría, no consigo caminar, ¿cómo me doy esta perna? Y ahí aparece a dor. Sabe, eu acho muitas vezes que as ofensas e os problemas que nós nos causamos são mais ou menos desse tipo. Nós precisamos enfrentar os conflitos. O único jeito de solucionar um conflito é enfrentando-o. Não deixando para lá, não esperando que o tempo vá solucionar o problema. O tempo só piora as coisas quando eu não enfrento. E se são coisas pequenas, com maior razão, eu tenho que enfrentar esse conflito. Nós não gostamos de enfrentar conflitos, lógico, fugimos deles, porque não é cômodo. Eu já tenho visto empresários, militares, pessoas muito poderosas, enfim, que são capazes de enfrentar qualquer batalha, de enfrentar todas as dificuldades do mundo que você possa imaginar, mas que tremem quando a esposa diz, temos que falar.
Esas 3 palabras, ¿no? Tenemos que conversar, ¿no? Ahí sí. ¿Por qué? Porque no gustamos de mostrar nuestro lado vulnerable. No gustamos de tener que enfrentar, reconocer nuestros erros y tener que enfrentar los conflictos. Mas, queridos irmãos, é necessário enfrentar os conflitos. Você, no livro do Gênesis, você encontra o mesmo problema. Está Adão e Eva, e depois que eles pecam, Deus sai, vem ao jardim, ao paraíso, em busca de Adão e Eva. E que diz Adão? Adão diz assim a Deus: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. ¿No? Adán y Eva se esconderam. ¿Por quê? Porque não querem enfrentar os conflitos. Ninguém quer. Mas precisamos enfrentar os conflitos, porque o conflicto não se soluciona sozinho, ¿no? Como decía João, ¿no? Nós temos que tirar forças para enfrentar o conflicto do amor. Quando você escuta um bebê chorando dentro de uma casa que está em chamas, está incendiando, você nem se lembra das chamas, do fogo. Você de pronto ganha uma coragem, uma segurança, e entra na casa e é capaz de arriscar a sua vida. Por quê? Porque o verdadeiro amor é o que vence e neutraliza o medo. Volto àquela frase de Adán, ¿no? Temí, eu senti medo, ¿no? Porque estava nu, me escondi. E por que estava nu? Porque em realidade eu tinha medo. Nós temos medo de enfrentar os conflitos. Não sabemos como vamos a reagir. Não sabemos ter que enfrentar as minhas limitações, as minhas fraquezas, etc. Mas nós precisamos. João dizia disto: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Olha, lembra essa frase aplicándola àquele exemplo da criança que está dentro de uma casa incendiando, não? O perfeito amor expulsa o medo. Então, quando nós amamos de verdade, então ele nos dá esse espírito para vencer o temor. Então, no matrimônio é a mesma coisa. Nós temos que amar nosso relacionamento, amar nosso matrimônio mais que qualquer outra coisa. Mais que nosso medo, mais que nossa insegurança, mais que lo que alguém possa dizer para nós. Es que vão falar que eu estou errado. Pois que bom! Para isso é o casamento. Lembre-se de uma coisa muito importante. O casamento, Deus lo criou não para ser feliz. Deus lo criou para que nós fôssemos santos. E isso significa muitas vezes ser confrontados para vencer nosso egoísmo, para vencer nosso orgulho, para vencer, enfim, nossa comodidade. E graças a Deus que Ele nos deu uma companheira, nos deu um companheiro que tem a coragem de enfrentar-nos e dizer as coisas como são, com carinho, mas dizê-las. Nós precisamos disso. Então não tenhamos medo. É Deus que quer precisamente que através desse diálogo, já vamos falar depois como acontece esse diálogo, não é de qualquer jeito, mas que através desse diálogo todos nós cresçamos. O marido cresce, a mulher cresce e os dois nos tornamos mais santos. De novo, São Paulo esta vez, en la segunda carta a Timoteo, ele dice: Deus no nos dio un espíritu de cobardía, mas de poder, de amor y de equilibrio. Então, el Espírito Santo é quem nos dá coragem para vencer o medo. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos lembrar. Dar nosso primeiro passo. Temos que falar, temos que enfrentar isto. Amor, eu cometi um erro e eu quero falar sobre isto. Ou eu me senti mal, me senti ofendido, ofendida, me senti incômoda. Não importa, mas temos que falar disso. Não simplesmente deixá-lo. Lembre-se, o primeiro passo para resolver um conflito é enfrentá-lo. Não deixá-lo aí simplesmente para ser enterrado, porque ele não é enterrado, ele não é esquecido. A gente não esquece, que esquece momentaneamente, mas depois essas coisas voltam como zumbis, não? Para assombrar-nos pela noite. Então, e vão voltar em los piores momentos.
muitas vezes é raiva que se acumula e que sai depois quando já não pode mais. Então, o primeiro passo, insisto, é enfrentar nossos conflitos, dar-nos o primeiro passo. Aqui eu gostaria de falar outra coisa. Pode ser, não sei se eu coloquei isso aqui ou em outra parte, deixa eu ver. Sim, bom, eu coloquei em outra parte. Então, primeiro passo é este aqui. Enfrente você, dê você o primeiro passo, enfrente o conflito. Não lo deixe simplesmente aí em um canto, esperando que sozinho vai se resolver. Não vá. Segundo passo, peça a Deus sabedoria. Isso também, eu acho, é muito, muito importante. Olha, acontece que não é fácil enfrentar os conflitos. Muitas vezes nós temos que lidar com situações bem complicadas. E não sempre também encontramos as palavras justas. E do jeito em que nós enfrentamos o conflito, vai depender da resolução. Então, antes de enfrentar o conflito, eu preciso pedir a Deus muita luz e muita sabedoria. Eu diria, sabe, nós precisamos nos perguntar com sinceridade no coração: o que eu quero deste relacionamento? O que é o mais importante para mim? A minha esposa, a minha família, o meu orgulho, meu egoísmo? A minha esposa ou meu esposo, não? Isto vale para qualquer dos dois. Então, perguntar-nos com sinceridade e depois de olhar para nosso coração, não? Como em um espelho, levantar nosso olhar a Deus, não? E perguntar: Senhor, o que você quer? Me perdoa, me ilumina, purifica-me. Eu quero entrar nisto não para impor a minha vontade, não para demonstrar que eu tinha razão. Deixa para lá. Eu quero só resolver este conflito. Quero que se faça luz e que a verdade, al final, mas com amor, prevaleça. Me ilumina também meu cônjuge, não? Seja minha esposa, meu esposo, para que ele também busque, igual que eu, com sinceridade, colocar nosso relacionamento, nosso matrimônio, nossa família por cima de qualquer outra coisa. Esta oração é muito importante. O apóstolo Tiago também tem uma frase sobre isso muito bonita. Ele diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha que bonito. Você está precisando de sabedoria? Peça a Deus. Ele quer nos dar sabedoria. Ele quer que nós superemos as dificuldades e os problemas. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos dê esse dom de poder nós também enfrentar o problema de um jeito sábio, do jeito dele. Não sempre, insisto, vai ser fácil, não? Jesus teve que enfrentar, aí eu acho que seria outra estudo muito interessante evangélico, não? Ver como Jesus enfrentou os conflitos, não? É muito interessante isso. Bom, algum dia faremos uma palestra sobre isso. Mas, pelo momento, então, pedir a Deus sabedoria. Terceiro passo. Terceiro passo, comece por suas faltas. Comece por suas faltas. Esto también es muy importante. Normalmente, cuando nos entramos en un conflicto, el primer instinto es tirar todo lo que llevamos en el corazón, que normalmente son resentimientos, rancores, una serie de contas, porque a gente enxerga mais os motivos próprios que os motivos do outro. Então, uno começa falando todo lo que leva no coração e aí estragou tudo. Estragou tudo. Esse é o jeito seguro de desviar e estragar toda a relação já de vez, não? Não. Antes de entrar, uma das coisas que nós fazemos quando pedimos a Deus sabedoria é enxergar muito claramente qual é a minha parte no conflito, qual é a minha parte de culpa. Porque eu também tenho parte de culpa. Pode ser que, inclusive, a minha culpa seja só, olha o que eu vou falar, seja só que a minha resposta a uma coisa, a um sofrimento, a uma injustiça que eu sofri, a minha resposta seja inadequada.
Talvez você não ofendeu, a culpa foi da outra pessoa, mas você está respondendo de um jeito inadequado e isso está fazendo com que esse conflito, esse problema se perpetue. Eu tenho que dar uma olhada muito sincera, pedindo luz a Deus para entender qual é a minha parte no conflito. Pode ser que o outro tenha culpa 99% do problema. Pois bem, comece com seu 1%. Assim como vocês escutaram. Padre, mas el otro, siempre que yo escuto un casal, olha, es impresionante, en los conflictos de casais, sempre eu já aprendi, não pode você ficar com uma só versão. Você fala e escuta, sei lá, a esposa. Padre, es que mi marido, ele nunca me ajuda, ele sempre chega tarde a casa, aí ele chega a casa e eu tenho um monte de trabalho, ele se joga no sofá, diz que o trabalho suga todas as suas forças e não me ajuda. Eu também teria direito, e também gostaria muito, ao final do dia, sentar-me no sofá e ver televisão. Não, mas não, eu tenho que fazer a comida, atender as crianças, e ele não me ajuda. E isso me irrita profundamente, e isso é a causa de conflito entre nós, e etc. Aí você escuta essa história e diz, meu Deus, ¿no? Qué marido tan desgraciado, ¿no? ¿Cómo no ayuda a la esposa en casa? Ok, mas aí você vai escutar depois o marido. E então, o que está acontecendo? E o marido diz assim, padre, es que, olha, em casa não tem jeito de contentar a minha esposa. Eu já tentei de tudo. Eu, si lavo a louça, que por que não passei a camisa? Si passei a camisa, que por que não cortei a grama? Si cortei a grama, que por que eu fiz desse jeito quando devia ter sido feito outro? Olha, parece que eu não sirvo para nada. Eu trabalho todo dia, me mato, sofro de muito estresse no trabalho e ainda chego a casa e ajudo em um monte de coisas e minha mulher nunca me valoriza por isso. E além disso, não temos intimidade nunca. Eu não acho que os casais devem viver desse jeito. Aí eu pergunto, intimidade, a que se refere? A sexualidade? Sim, isso. Olha, eu acho que a última vez foi aí, por aí, 3 meses, não? Então, olha, cada um tem a sua perspectiva, cada um tem o jeito de enxergar o problema. A gente tem que começar por nossa problema, por nossa parte, por nossa culpa. Insisto, por lo que eu tenho feito errado. Não pelo que outro. Se você começa lançando todos os problemas do outro, olha, a pessoa se vai fechar. A causa dos conflitos são duas. O apóstolo Tiago falava disto. Nós temos duas possíveis causas. A primeira, o egoísmo. A segunda, o orgulho. Vamos ver o que diz o apóstolo Tiago. Primeiro, o egoísmo. Ele diz assim, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm, acaso, das paixões que guerreiam dentro de vós? Ou dentro de vocês? Isto eu acho extremamente importante. Perdão. Aí se voltou. Isto eu acho extremamente importante. Os problemas vêm de nosso interior, não de fora. Não é como nós pensamos muitas vezes, não é as circunstâncias, não é a esposa, não é o esposo, não é os filhos, não. O problema está aqui dentro. Eu dizia que nós estávamos feridos pelo pecado original. E é assim. Então, a gente tem que olhar as nossas paixões. Esse é o primeiro dos problemas. Então, como diz Tiago, as paixões que guerreiam dentro de nós são a verdadeira causa do problema. Quando eu estou em paz dentro de mim mesmo, estou em paz com as pessoas que estão a meu redor. A paz interior é a base, o fundamento para a paz exterior. Eu digo que essa paz tem três níveis. O mais profundo é a paz com Deus. A gente precisa, primeiro que nada, estar em paz com Deus. Em paz com minha consciência, que no fundo significa estar em paz com Deus. Não ter consciência de ter ofendido Ele e, portanto, de ser amado e de estar em paz com Deus. Quando eu estou em paz com Deus, tenho a paz de Deus no meu coração, que é a paz emocional. Eu estou em paz comigo mesmo. E se eu estou em paz comigo mesmo, então posso estar também em paz com as outras pessoas.
Isto é muito importante para poder nós também estar em paz. Está muito quente aqui porque não prendi bem o ar-condicionado. Então, aqui coloquei: quando há paz dentro de mim, o que acontece fora não pode me tirar a paz. Quando há paz dentro de nós, as coisas, las circunstâncias, todo o que nós passamos não pode nos tirar a paz. Então, essa é a primeira causa, nosso egoísmo. As pessoas, os casais, muitas vezes falam assim: padre, nós somos incompatíveis. Nós somos muito diferentes. Este matrimônio não dá certo. Olha, não é a diferença o problema. Não existe uma coisa assim como duas pessoas compatíveis. Todos somos diferentes. Não existem duas pessoas que sejam iguais. Terão conflito em uma coisa ou em outra, mas ninguém é 100% compatível com a outra pessoa. Nós, lo que somos, às vezes, é inflexíveis. Isso é outra coisa. Nós não queremos ser flexíveis. Quanto maiores são nossas diferenças, maior é o nosso potencial de crescimento. Eu posso aprender mais de minha esposa, de meu esposo. Não necessariamente de conflito. Eu vejo casais que são muito diferentes e que isso não é um problema. Padre, nós somos tão diferentes, mas eu aprendo tanto de minha esposa, eu aprendo tanto de meu esposo. Que bonito escutar isso. Por quê? Porque as diferenças são motivos de crescimento, não de divisão. O problema, insisto, não é a incompatibilidade. O problema é a inflexibilidade. A gente não quer ceder. Isso se chama egoísmo. Então, nós precisamos aprender a ser desprendido. Aqui coloquei essa frase que vocês tinham falado antes. O matrimônio não é para ser felizes, mas para ser santos. Então, essa é a primeira causa. Vamos em frente, porque senão não vamos terminar. A segunda causa é orgulho. Da soberba só provém a contenda. Esse livro dos provérbios está cheio de frases muito sábias, não? Por isso se chama provérbios. Mas essa frase em particular, da soberba só provém a contenda, ou se vocês querem, contenda tem sempre por baixo soberba. Eu acho que todo casal, todo noivo que vai casar deveria aprender de cor. Olha, essa Provérbios 13:10. Provérbios 13:10. Toda a soberba só provém os conflitos e as contendas. Jesus nos ensinou uma estratégia muito interessante, que é olhar primeiro a la viga que está a la viga que está em nosso olho antes de olhar o cisco do olho do irmão. Lembram essa frase de Jesus, não? Por que você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Vocês percebem como Jesus está sendo irônico, não? Ele fala da viga, coisa impossível, não? Em olho. Cada cultura, eu digo assim, cada cultura tem diverso forma de humor, não? Os ingleses, por exemplo, gostam, lo que a eles les parece muito engraçado é quando alguém quebra a norma, não? Pensar em Mr. Bean, por exemplo, não? Sempre fazendo bobagem, quebrando lo que é politicamente correcto. E isso les parece sumamente engraçado, ¿no? Los americanos son exagerados. Ellos son también, gustan la exageración y eso también ellos brincan con las normas y eso les parece muy engraçado. Bueno, Jesús, los judeos de aquella época, y Jesús en particular, vemos eso, él gosta, o jeito de humor dele era a hipérbole, a exageração. Ele disse, é mais fácil que passar um camelo pelo olho de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. É claramente uma hipérbole, não? Mas Jesus tem muitas expressões como essa. Aqui é uma, não? Não vemos a viga que está em nosso próprio olho e vemos em troca o cisco que está no olho do irmão. Isso significa, comece com suas próprias falhas. Primeiro olhe para você.
Olha, esposos y esposas, esto vale para los dos. Yo les voy a dar una frase mágica. Lembre-se disto, uma frase mágica para vencer qualquer problema, para superar qualquer problema. Quando começa um conflito e você não quer brigar, não quer que o conflito escale, use esta frase porque esta frase é mágica, funciona muito bem. Aí vai, tá pronto? A frase é esta: perdão, só estava pensando em mim mesmo. Olha, quando a gente usa essa frase, perdão, só estava pensando em mim mesmo, pronto, a outra pessoa se desarma. Era isso que queria dizer. Mas começar sempre por nós mesmos. A mensagem é, no fundo, essa. Então, o terceiro passo, insisto, é este. Primeiro, façamos uma recapitulação. Primeiro passo, enfrente, dê o primeiro passo, enfrente o problema, não deixe ele se prolongar. Segundo passo, peça a Deus que lhe dê sabedoria, especialmente que lhe dê luz para ver os seus próprios erros. Nós temos que começar por nós, temos que ser humildes. É o único jeito de construir um matrimônio feliz, é o único jeito de construir uma relação que realmente vai ser frutífera, nos vai ajudar a ser mais santo e nos vai ser mais felizes também. Em terceiro lugar, quando comece a falar, comece com suas próprias falhas. Não jogue no outro imediatamente todo o que você tem, essa raiva, esse ressentimento, ou o que você acha que a outra pessoa fez. Nesse diálogo que eu reproduzi antes, ¿no? Daquela mulher que o marido não lhe ajudava, daquele marido que acha que a mulher nunca lo valoriza, etc. Se vocês observam isso, vocês perceberão que quase sempre os casais dizem o seguinte: o problema de nosso relacionamento é a outra pessoa. Se ela fosse XYZ, então eu seria feliz. Se ele fizesse isto ou aquilo, então eu seria feliz. Sempre o problema é outro e a relação seria perfeita. Mas você não se dá conta de que, precisamente, cada uma das partes coloca sua porção no problema. Nós temos que começar com nossas próprias falhas. Insisto, pode ser que a minha seja mais pequena que do outro. Não importa, comece por aí. Quando você começa reconhecendo as suas falhas, você abre uma oportunidade, um espaço para a outra pessoa também se sincerar. E aí é onde se construi realmente o perdão, não? E se superam os conflitos e os problemas. Então, esse é o terceiro passo. Comece por suas falhas. O quarto passo: escute suas feridas e perspectivas. Isto também é extremamente importante. Na verdade, nós temos que aprender muito a escutar. Eu tenho um amigo que ele é advogado, ele se dedica a resolver conflitos, quase sempre conflitos de herança. Ele é advogado, então problemas de herança, problemas enfim, familiares em geral. E ele me dizia uma vez algo que eu guardei e sempre lembro como uma coisa muito importante. Ele disse: padre, o mais difícil em todos os conflitos familiares é conseguir que uma parte entenda o argumento ou a posição da outra parte. Uma vez que você conseguiu isso, pronto, daí para lá é muito fácil construir uma solução. Aí é muito fácil, é tudo decida, não? Mas o mais difícil é eu colocar-me no lugar do outro, enxergar as coisas desde o lugar do outro. Então, primeiro começar com minhas falhas quando eu vou enfrentar o problema, mas depois escutar. Escutar. E escutar não apenas as palavras, escutar os sentimentos, escutar as emoções. Eu diria que o 90% dos conflitos em casais não são sobre problemas objetivos, mas sobre emoções. Ou, vou dizer de um outro jeito, existe um problema, lógico, existe um problema objetivo, mas esse problema é um 10% do problema. O 90% é o jeito em que nós abordamos o problema, nos relacionamos, é uma coisa muito mais subjetiva. Então, a gente precisa escutar não só o problema e os argumentos, mas escutar os sentimentos da outra pessoa.
cómo la otra persona se siente, por qué ella o él está tan ferido, tan bravo, tan resentido, o por qué eso incomoda tanto. Bom, então esse é o quarto passo. Pessoas que estão feridas, elas ferem. A gente, quando entra em um conflito, tem que pensar, especialmente quando te respondem de um jeito que não dá para dialogar, porque eu falei e aí você descargou todo o que levava dentro. Se você consegue enxergar isso, lembre-se, pessoas feridas ferem, e muitas vezes as pessoas que menos merecem nosso amor, e menos merecem nossa escuta, e menos merecem nossa atenção, são os que mais precisam disso. Porque eles não estão sabendo lidar com esses sentimentos, com essas emoções, com esse ressentimento. Então, a gente tem que escutar a dor que está detrás. Tomara não cheguemos a isso dentro do matrimônio, a coisas assim muito graves, acumulação de ressentimentos por muitos anos, mas às vezes se acontece. Eu, quando faço encontro de casal, realmente me encontro às vezes casais que me dizem, padre, tem sido muito importante este encontro para nós, porque nós tínhamos um problema que arrastrávamos por 10 anos. E supostamente eu tinha superado o problema, mas na verdade eu não superei. E agora esse voltou. Então, vamos falar sobre isso. Lógico, vamos enfrentar outra vez. Às vezes são sentimentos que estão muito profundos no coração, e a gente precisa escutá-los e precisa, eu diria, até acariciá-los. Esse é um outro capítulo, insisto, como falei al princípio, como livrar-nos dentro de nosso coração, não, das mágoas e dos ressentimentos. Isso é um processo também que requer da intervenção de Deus. Mas por isso nós precisamos saber escutar. Isto vale para os esposos, mas vale também para os filhos, vale para os amigos, vale no trabalho. ¿No? Todos os conflitos são mais sobre emoções que sobre problemas concretos e objetivos. Então, nós precisamos escutar as necessidades da outra pessoa, os interesses da outra pessoa, as emoções, as feridas, não, da outra pessoa. Olha o que diz aqui o apóstolo Tiago. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. De novo, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Se você cumpre as primeiras duas coisas, ou seja, prontos para ouvir e tardios para falar, a terceira chega fácil, não? Que é tardios para irar-se. Aprender a escutar. Alguém dizia, não, sem certa ironia, por isso Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para escutar o dobro do que nós falamos. Escutar, sejam prontos para ouvir. Isso é muito sábio. Tardios para falar. Sempre escutar antes de falar. Olha o que diz, sempre, essa frase é importante, sempre escutar antes de falar. Antes de responder. Muitas vezes, em uma discussão, eu estou não escutando a outra pessoa, estou preparando a minha próxima ataque, resposta, enfim. Não. Primeiro escute, construya, tente entender com sinceridade a posição da outra pessoa. Paulo falava aos filipenses, cada cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, não olhar a nossos próprios interesses, mas também a los interesses dos outros. E depois tem outra frase também muito bonita de São Paulo, onde ele diz assim, nós que somos fortes, olha Paulo falando a los romanos, ¿no? Debemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo.
Então, quando nós entramos em um conflito, temos que aprender a escutar a outra pessoa. E quando nós escutamos a outra pessoa, pode ser que ele esté ferida, que esté ferido. Escutarlo como alguien, olha, destacar essa parte que Paulo fala, suportar as fraquezas dos fracos. Aqui eu diria suportar as fraquezas dos feridos. Realmente com sensibilidade, com empatia, querendo realmente entrar e sentir o que a outra pessoa está sentindo. Esse é o objetivo. Antes, primeiro escutar, começar por nossas falhas e depois escutar antes de falar. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irarse. Então, aqui, e outra coisa, Paulo acaba falando com o fim de edificar a outra pessoa, ou seja, com o fim de ajudá-la a ser melhor, ajudá-la a sair dessa ferida. Nenhum casal quer permanecer estancado toda a vida. Olha, sofrimos tanto quando nós não sabemos perdoar, quando nós não nos reconciliamos e nós não sabemos superar os conflitos. Aí, às vezes, eu me lembro muito de um casal. Eles eram um casal que já estava próximo aos 50 anos de matrimônio. E a relação entre eles era uma relação sumamente superficial. Eles tinham 2 filhos. Era uma situação difícil, ¿no? Uno de esos filhos era gay, el otro casado normal y tal, mas entre los esposos teve algum conflicto um tempo atrás e por décadas, literalmente por décadas, eles nunca falaram desse conflito. Simplesmente o relacionamento era superficial. Era frio, era prático, apenas das coisas da vida e tal, moravam na mesma casa, nunca se separaram, mas não existia intimidade entre eles, não existia diálogo, não existia nada. Aí eles me contaram que como superaram o problema. Eles assistiram a um encontro de casal e nesse encontro não superaram o problema, mas eles escutaram muitas coisas. Eu acho que Deus atua no coração deles. Aí eles depois me contaram que um dia chegou a mulher a casa e o marido já estava em casa. Imagina, o homem eu acho que já era aposentado, não? E ele estava no sofá assistindo televisão. A mulher, em condições normais, ele teria ido hacia o quarto, não fica com o marido assistindo televisão, porque eles não tinham essa convivência. O marido estava em uma sala, a mulher estava em outra, e sempre assim. Mas esse dia, a mulher tomou a iniciativa. Olha, muito bom, deu o primeiro passo. Mas não falando, ele simplesmente sentou no sofá junto a seu marido. Aí o marido percebeu. E então ele passou a mão e la colocou em cima do ombro da esposa. La abraçou. Ela não tinha feito isso décadas, ou por lo menos há muitos anos, não? E eles me contavam, padre, a partir desse momento quebramos uma barreira, não sei, superamos o problema. Eu não sei se superaram totalmente, não sei se teve um diálogo realmente, tomara, mas olha que bobagem. E solucionaram al final o problema simplesmente com um simples abraço. Abraço é poderoso, lógico, mas não deixemos que os problemas se prolonguem. Saibamos escutar os sentimentos da outra pessoa, não? Bom, siguiente punto. Já vi a hora. Já estamos terminando. Não se preocupe, vou ir mais rápido agora. Fale a verdade com amor. Fale a verdade com amor. E isto também é extremamente importante. Olha, as pessoas dizem às vezes assim: padre, eu falei a verdade para ele porque alguém tinha que dizer o que realmente ele estava fazendo, não? Então eu disse umas quantas verdades para ele. Cuidado, falar a verdade é importante, tem que ser assim, mas com amor, não de qualquer jeito. Então, falar a verdade com amor, eu diria assim: eu nunca vou aceitar uma verdade que não seja dita com amor. Não é o que você diz, mas o jeito em que você o diz. Mas também o contrário. Eu nunca vou aceitar um amor que não vá unido à verdade. As duas coisas não funcionam. A gente tem que falar a verdade
con amor. Paulo decía a los Efesios, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, a verdade sem amor é resistida. A verdade com amor é recebida. Não é o que você diz, mas o que você... não é o que você diz, sino o jeito em que lo diz. Aqui tem outra frase, esta é do livro dos Provérbios. Há palavras que ferem como espadas, mas a língua dos sábios traz a cura. Não? Então, palavras sábias. Isso também é muito importante. Lembrem-se que é normal que nós vamos ter problemas, dificuldades. E faltam os últimos 2 passos, que eles são 2 passos, eu diria, muito complementares um com o outro. O primeiro é busque soluções, não culpados. Busque soluções e não culpados. Quando nós temos um conflito, a tendência é sempre olhar para trás, olhar a quem teve a culpa, como é que chegamos a esta situação. Eu falei muitas vezes e você não me escutou. Não adianta. O problema já está. Se você quer resolver o conflito, não busque culpados, busque soluções, foque na solução. Isto também é muito importante. Isto é parte do perdão. Se eu busco foco na solução, eu já estou perdoando. Paulo diz assim: abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente, não falar. Eu diria desrespeito. Essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, desrespeito, essas coisas eu chamo armas de destruição em massa em casamento. Vou explicar este conceito. Acontece que en la Guerra Fría, muito tempo atrás, ¿no? Estaban Estados Unidos y Rusia en conflicto, ¿no? Y ambos eran potencias nucleares. Mas aí eles firmaram um contrato, um acordo internacional, de no uso de armas nucleares, no uso de armas de destruição em massa. ¿Por qué? Porque, obvio, si uno comenzaba y usaba armas de destrucción en masa, el otro también tendría que responder, y ahí lo que acontece es que todo el mundo acaba, porque ya tenemos tanto poder de destrucción nuclear que el mundo entero acaba. Entonces, olha, o que podemos tener muitos problemas, mas estas armas não vamos a usar. Isso mesmo vale para o matrimônio. Pode ter muitos problemas, pode ter muitas dificuldades, etc. Mas lembre-se, armas de destruição em massa não pode usar. Ou quais são? Ira. Se você está muito bravo, se você está muito brava, não é momento para enfrentar o problema. Saia a caminhar, saia a respirar, vá a um retiro, busque algo, mas se você entra em uma discussão com ira, você vai estragar tudo. Indignação, maldade. Maldade significa má intenção. Má intenção. Ou seja, eu não estou com uma recta intenção. Eu estou querendo humilhar, estou querendo, enfim, envergonhar, vingar-me. Então, não entre. Essas são armas de destruição em massa. Maledicência, ou seja, criticar a terceiras pessoas sobre seu casamento. Isso é uma arma de destruição em massa. A maledicência, a crítica para terceiras pessoas de um problema de vocês, arma de destruição em massa. E desrespeito, não? Ou como diz São Paulo, linguagem indecente, não falar. Bom, então, essa é a sexta. E a sétima é, quando não encontra uma solução, foque na reconciliação. Isto é muito sábio, sabe? Nem sempre vamos a encontrar solução para todos os problemas. Às vezes não encontramos, mas a gente coloca o relacionamento por cima de nossas diferenças. A gente vamos deixar esse problema para depois. Já resolveremos isso depois, mas não vamos brigar mais. Nós podemos nos amar a pesar de não estar totalmente de acordo? Claro que podemos. Essa é uma habilidade que nós temos que desenvolver. Isso se chama maturidade. Maturidade. Então, busque, foque não tanto em la solução, ou se não encontra a solução, foque na reconciliação. Nosso relacionamento é mais importante que este problema. Por exemplo,
não temos uma dificuldade sobre como educar nossos filhos e não estamos chegando a um acordo. Bom, primeiro nós temos que nos amar, nós temos que estar unidos, nosso casamento é mais importante que tudo isto, e mesmo que não estemos de acordo, vamos a seguir dialogando e vamos a seguir buscando uma solução hasta encontrá-la. É importante que cheguemos a um acordo sobre isso, mas se em um momento dado não chega uma solução, não importa, deixa para lá. Nosso casamento é mais importante, nossa relação é mais importante. Foque na reconciliação, não fique patinando na falta de solução. Muito bom. E eu gostaria acabar. Voy a resumir rápidamente los 7 pasos, ¿no? Faça o primeiro movimento, peça a Deus sabedoria, comece por suas faltas ou falhas, escute as feridas e as perspectivas do outro, fale a verdade com amor, busque soluções, não culpados, foque na reconciliação, não na solução. Gustaría terminar con esta frase de San Pablo. Ahí Pablo está este texto, deixa ver, la segunda carta a los Coríntios. Ele dice así: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Tudo isto que nós estamos falando, ele vem de Deus, porque ele, Deus, nos reconciliou antes consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Olha essa frase. Deus nos reconciliou, nos perdoou e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Imagina que Deus nos acusara de nossos pecados. Aí ninguém se salva, não? E nos confiou, porque Deus nos perdoou, Ele nos confiou uma mensagem de reconciliação. Ele nos confiou, somos embaixadores de Cristo. Lembren-se la frase anterior. Temos um ministério de reconciliação. Somos embaixadores de Cristo. Temos que aprender a perdoar do mesmo jeito que Ele nos perdoou. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, les suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, eu diria, reconciliem-se sim com Deus, e também, e sobretudo, reconciliem-se entre vocês, entre nós, não? E era isto. Bom, nos estendimos um pouco, peço uma desculpa, mas eu agora que gostaria, inclusive, até abrir, se alguém gostaria de falar alguma coisa. Eu não sei se aqui o alto-falante está com som, deixa ver. Simone? Oi? Aí sim. Pensei que estava sem som porque não escutava nada. Estava longe. Então, gostariam de falar algum comentário, dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta? Estamos aqui pensando. Estamos guardando as perguntas pessoalmente, padre. Perdão, não escutei bem. As perguntas vão ser feitas pessoalmente, padre, no próximo encontro. Ah, tá bom. Bom, vai ter que ser antes del churrasco, porque com a boca cheia não dá, não? Padre, estão pedindo aqui quando é 2 alemão, como é que faz? Um é teimoso que o outro. Muito bom. Bom, então, vocês têm agora um lanchezinho e eu me vou a jantar também por aqui. Obrigada, padre. Obrigada, padre. Tá
Talvez Tá se bom, dê. Obrigada. espero ter preenchido la expectativa. A próxima data es 19 de junho, ya lo tengo marcado y estaré, si Deus quer, con vocês lá en a famosa Ijuí. Por fin voy a conhecer Ijuí. Não tive ainda a oportunidade de estar por lá, então me vai dar muita alegria e, sobretudo, conhecer todos vocês. E em Bagé também, que estaremos em Bagé. Uma saudação grande a todos os que estão em Bagé, que esperemos em junho, então, nos encontrar pessoalmente. Traz o casaquinho, né, padre? Perdão? Traz o casaquinho. E junho vai ser frio. Ay, yo adoro frío. Lo que no consigo lidar es con calor. Muito obrigada. Obrigada, padre. Obrigado. Que Deus les abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Chao.